Temos connosco hoje Brígida Ruivo, a minha mãe, e eu sou o António Loura. Dou início aqui a estas entrevistas, a que podemos dar o título Diálogos só porque sim. Brígida Ruivo tem 80 anos, é uma mulher portuguesa, tipicamente alentejana. Mãe, qual é a memória mais antiga de que se lembra? Filha, agora assim de repente, são tantas. São tantas, mas pronto, mais antiga. Lembro-me quando era pequenina, andava a brincar na rua. Brincando na rua Exatamente, não havia bonecos na altura, não é? com os irmãos, com amigos? Pois, exato. Muito bem. Foi uma mulher que estudou até a 3ª classe, porque na altura só os homens é que estudavam até à 4ª, não é? Pois é, exato. Como é que lidou com isso? Muito bem. Na altura a gente não ligava nenhuma à escola. É? Pois. E não se sentia discriminada em relação aos rapazes? Não, na altura a gente não olhava a isso, sabíamos lá o que era discriminação. Muito bem. Então, Queríamos era brincar na rua, quanto mais tempo a gente tivesse, melhor era. mas quando não a deixaram ir à escola a partir da 3ª classe, não foi para ficar a brincar na rua? Não, foi para trabalhar. Muito bem. Trabalharam onde? A mandar grão. Muito bem. Exato. E qual era o horário de trabalho? Era de nascer ao pôr. Do nascer ao pôr do sol? Depois mudou, ao fim de um ano ou dois, mudou para... Mas não foi 8 horas também, era mais ou menos horas. Mas logo quando comecei foi de nascer ao pôr. Isso com a idade de 7, 8 anos? Não, foi 10, com 7 entrei na escola. 9, 10 anos? 9, 10 anos, sim. Isso é terrível. Exatamente. Então, Não sentiu que lhe roubaram? não, porque em casa éramos 8 irmãos, não é? Toda a gente foi assim. Tudo começou novinho a trabalhar. Hoje, os pais dão para os filhos, e os filhos... E antigamente eram os filhos que davam para os pais. Punha tudo a trabalhar, não se ganhava muito, porque na altura ganhava-se pouco, mas era uma boa ajuda. Ora, 8 filhos a trabalhar, não é? Sim, mas os filhos... Já entrava alguma coisa para a casa. Já com alguma idade, tudo bem. Agora, uma criança de 9, 10 anos... Exato. E fazia-se trabalhos pesados. Andámos ali ao pé por isso e eu dizia: nunca mais chego a ter 20 anos, porque eu comecei a trabalhar ao pé de gente adulta. As pessoas faziam aquilo com a perna às costas e eu andava ali num alfazar que ficava assustada porque a minha força não dava para acompanhar o rendimento do adulto, não é? Pois está, claro. Mas tinha sempre gente amiga que me ajudava. E isso quer fizesse sol, quer fizesse chuva? Isso, exato. Chovesse dias inteiros, não, com essa gente. Já se usava aquelas sacas de plástico. Fazíamos um buraquinho, enfiámos a cabeça e a saca ia para baixo e o resto estávamos ali. Entrasse água para onde entrar. E então, mas isso dá-nos que pensar relativamente às preocupações dos jovens de hoje, não é? Grande parte deles estudam sem grande dificuldade, não é? Exato. A fazer testes de cruzinhas, até aos 20 anos a jogar computador, no quarto, tranquilos. Exato. Nem sabem andar o valor. Ainda bem que isto mudou, não sou contra. Não é? Esta vida evolui. Mas aquilo que eu lhe perguntei há pouco, não se sente que lhe roubaram um bocadinho a infância e a juventude? A gente não tinha bem infância, não. A gente com 4, 5 anos, poucas recordações temos, não é? É tudo dos 5 aos 10. Aquilo passou a correr. Que infância é que a gente teve aí? Bonecos na altura não havia. Era só jogar à corda, jogar à pedrinha. Eram as nossas brincadeiras. E depois foi o trabalho.
A propósito da brincadeira, há uma história que você me contava em criança do chapéu. Do chapéu. O chapéu, eu me lembro. A sua mãe deu-lhe dinheiro para comprar qualquer coisa. Conte lá essa história, é muito engraçado. Olha, isso foi quando o avô arranjou um novo trabalho que era Almecreve. Almecreve era um senhor que era uma pessoa que trabalhava com mulas e carroças e essas coisas, porque antigamente não havia caminhões assim para fazer os transportes. Era tudo assim. E então fomos morar para um montezinho perto da aldeia. E eu fazia o trajeto do monte para a aldeia para ir à escola e quando acabasse a escola, da aldeia para o monte. Naquele dia a avó tinha pouca coisa para eu levar e dizia assim, olha, toma lá dinheiro, vai lá ao senhor Manel, que era o senhor que tinha uma lojita, e pede o que quiseres. Eu cheguei lá, sabia, o pão levava eu. O que é que havia? Estava em cima do balcão, um monte de chapéus. E eu fiquei encantada no chapéu. Com um lacinho aqui do lado esquerdo. Digo assim, é no lugar de comprar as coisas, o conduto para pôr em cima do pão, eu vou levar um chapéu. E assim fiz, comi pão seco, mas trouxe o chapéu. Digo, senhor Manel, quanto é que custa aquele chapéu? Então, porquê? Queres o chapéu? E ele lá disse o preço. Veja lá se o dinheiro que eu tenho aqui chega para comprar o chapéu. Chega. Chega. Até deu-me o chapéu. Já trouxe o chapéu. Depois vinha para casa, com o chapéu na cabeça, toda vaidosa. Mas quando cheguei a casa, digo assim, se agora aparece com o chapéu, é o respeito que a gente tinha pelos pais. Se agora aparece com o chapéu em casa, a minha mãe dá-me tarefa. E então fui esconder o chapéu atrás do monte de lenha que havia para trás da casa. E eu cheguei, pronto, e fui para casa. A minha mãe estava sentada, olhou para mim, diz ela assim, o que é que tu trazias na cabeça? Trazias qualquer coisa na cabeça. E eu fiquei assim, pronto, não me safei. Mas pronto, a gente eu nunca como dizia a Carolina, fui apanhada em fuleirante. Em flagrante, pois foi. Nunca fui até tanto mentir. Digo assim, mãe, sabe, eu fui comprar um bocadinho de chouriço. Mas tinham chegado estes chapéus e eu gostei tanto. E faz-me falta eu assim a florear a coisa. Porque às vezes está muito sol quando vou para a escola ou venho para casa. E o chapéu faz-me falta. A pensar que ia levar porrada, mas a minha mãe ficou toda contente. Eu como, fizeste bem, filha, comi pão seco. E já teve ordem de ir buscar o chapéu. Estava atrás do monte da lenha. O que é que fizeste ao chapéu? Lá fui buscar o chapéu. E até ficou o caso resolvido. Ficou. Mas na altura, na família, havia isso? Dar porrada nos filhos por causa de se portarem mal? Os meus pais não foram muito bater, mas havia crianças que levavam. Pois. Não, mas eu não tive essa coisa porque a minha mãe era um bocadinho mais severa, como todas as mães estão mais presentes, não é? Chinelo. Exato, era o que estava à mão. Muito bem. Essa relação da família depois mantinha-se no trabalho do campo? Trabalhavam todos juntos ou ia cada um para o seu sítio? Cada um para o seu lado. É? É. Uns faziam uma coisa, outros faziam outra, conforme havia falta de pessoal aqui, iam uns para aqui. Às vezes podiam-se até juntar. Eu tinha 2 irmãos, que era o tio o Joaquim com o tio Zé e o tio Inácio. Eles juntavam-se às vezes a trabalhar, mas não era sempre. Mas irem para o campo iam todos juntos e vinham? Isso sim. Isso era uma bicicleta para os 3, isso é outra. Nessa altura começou porque ia tudo a pé.
Mas depois começou a aparecer as bicicletas. Quantos quilómetros é que faziam a pé para o trabalho? Muitos, já lá. Desde a Figueira até, às vezes, a Santa Margarida do Sá dá. Imaginas quantos quilómetros são? Não faço ideia, mas se calhar para aí uns 10, pelo menos. Exato. Falava-se de casa muito cedo, para se chegar àquela hora ao trabalho, e à noite chegava-se a alta hora Pois. da noite. E então, a história das bicicletas? E depois, exatamente, e os meus irmãos, pronto, o dizer, como era o mais velho, né, começou a existir. Oh pai, isso é porque a gente tinha um burro, que era o transporte, quando era assim muitos quilómetros, tinha-se um burrinho. Uhum. Mas o burro só dava para um ou dois, não é? Se a gente comprasse uma bicicleta, somos três, comprava uma para cada um. O meu pai dizia assim, uma para cada um. Vamos ver agora, quando vier o Natal, pode ser. Vamos ver, até lá não dou a certeza de nada, mas vamos ver. Chegou o Natal, o avô apresentou-se aos filhos com uma bicicleta para cada um. E então eles faziam, não trabalhavam na mesma coisa, mas pronto. Um ia uns tantos quilómetros, deixava a bicicleta e ia a pé. O outro que ia a pé apanhava e assim iam os três para o trabalho. Muito bem. Faziam daquilo uma diversão. Hoje não era assim. Ainda chegou a apanhar boleia dessas bicicletas? Sim, exatamente. Muito Quando eles passavam por mim, ainda eu vinha. Vinha num suportezinho que a bicicleta tem atrás. Lá vinha eu também. Muito bem, sim senhora. A ti como é que era a vida em comunidade nessa altura? Na aldeia? Era boa. Era só trabalho de casa ou havia festas, havia convivência? Sim, havia festas, mas só em dias santos, porque dentro da semana era só trabalho de casa e trabalho. Pois, uma vez que era do nascer do sol ao pôr do sol, não havia tempo para mais nada. Era só algum feriadozinho que houvesse por meio, que a gente ficasse em casa. Mas tem boas recordações dessa altura? Sim, por acaso até tive uma infância feliz. E toda a gente me lembra. Toda a gente, não vivíamos de outra maneira, tínhamos que contentar. Muito bem. E não tínhamos, pronto, não havia telemóveis, não havia telefones, não havia nada. Televisão? Muito menos. Lembro-me, a primeira televisão que foi, tinha eu que uns 12 anos, 10, 12 anos. Não, 10 foi quando eu comecei larguei a escola e comecei a trabalhar. Ia ter 12, 13 anos quando apareceu a primeira televisão. E num café, não foi em casa. E corria tudo para o café, a ver a televisão, a preto e branco. É. E a realidade política do país nessa altura? Ditadura, Salazar? A gente não sabia, exatamente, a gente não sabia. Vivíamos numa ditadura e não sabíamos. Não se falava nada disso à mesa, Não, nem porque na altura, em família? quem falasse era logo caçapado e era preso. Então as outras pessoas não ficavam sabendo. Prendiam aqueles que falavam. Eu só soube o que era ditadura no 25 de Abril. E como diz, um golpe de Estado. Mas um golpe de Estado quer dizer o quê? Bem, aí já tínhamos uns ameaçazinhos, porque agora casei com 22 anos, já se sabe, né? Já ouvia uma palavra aqui ou outra de pessoas mais experientes. Agora, tirando isso, não sabíamos o que era o Partido Comunista, o PS, e essa. Não sabia nada. Muito bem. E não era só você, era toda a gente daquela comunidade onde você estava inserido. E quando, depois, as pessoas, quando se juntavam no café, não era para falar em política, é para se jogar às cartas, beber o seu copozito, conversar. Não é para se falar em política, que ali não é. Você tem saudades desse passado? Eu tenho. Porquê? Às vezes exato. Porque era um tempo que a gente era feliz. Convivia-se mais, conversava-se mais. As pessoas eram mais amigas umas das outras. Sim.
Muito bem. Havia mais sinceridade das pessoas. Era? Exato. Muito bem. Isso é marcante, essa sensação, essa saudade do passado. Exato. Porque as coisas podiam ter sido bem melhores. Tantas vezes que eu não, porque sou das mais novas, né? Mas as minhas irmãs tinham filhos, iam trabalhar, entregavam um filho a uma vizinha e ficavam descansadas. A vizinha cuidava dele como se fosse dela. Vinham à noite, estava sem salvo. Portanto, Hoje não se pode fazer isso. Portanto, nem toda a gente trabalhava no campo. Ainda havia Não. senhoras que ficavam em casa. Sim, algumas velhotas. Velhotas, porque a gente nova trabalhava tudo. Agora pessoas aí de 60, porque antigamente envelhecia-se mais rápido. Uma pessoa com 60, 65 anos era mais... já não tinha privacidade para ir trabalhar. Para ir trabalhar. Então, desse tempo, o que é que mais a marcou? Tendo saudades desse tempo e tendo achado que até foi feliz? Não tenho assim grande coisa de... Tivemos uma infância feliz, eu e os meus irmãos, tudo bem. Não tenho assim grande marca para me recordar de más recordações, não. Então, más ou boas? Exato, eu tenho das boas, agora más não tenho. E das boas é isso, é a relação familiar. Exatamente. Isso, a relação familiar. A gente chegava, o pouco tempo que a gente tinha para dormir, ainda os meus irmãos se juntavam, que a gente tinha uma mesa comprida, depois éramos 10 pessoas, 8 irmãos, um pai e mãe, tinha uma mesa muito comprida. E quando se acabava de jantar, até o comer assentado-se pé no estômago, fazer a gestão. Punham-se eles a jogar, com feijões, eu dou-te 3 a ti, dou-te 3 a mim, eu vou ficar com este e o outro não. Era o que a gente... E a gente punha-se ali a ver, e depois um enganava o outro, dava-lhe um feijão a menos, o outro não, aí que há tantos como aqui. Outro dia jogava-se às cartas, e era assim. Muito bem. Quais eram os seus sonhos na altura? Sonhos. Sonhos? A gente não sonhava, filho. Não? Não. Era proibido? Talvez. Não, como não tínhamos assim pessoas com outras ambições que a gente dissesse assim, bem, eu gostava de ser assim, não, era tudo igual. Se eu era assim, a vizinha era igual, aquela era igual. Isso não dava para a gente ter grandes ambições. Portanto, não se comparavam com outras pessoas que fossem melhores, tivessem melhores condições de vida. Exato, pois. Isso, de certo modo, agora olhando para trás, como é que se sente em relação a isso? Tendo em conta a sociedade em que hoje vivemos, em que as pessoas ambicionam muita coisa, têm muitos sonhos. Exatamente. Antigamente as pessoas não tinham nada disso. Não. Preferia viver numa sociedade como a de hoje, ou preferia, se tivesse a oportunidade de voltar a viver com a mesma idade, preferia viver nos tempos modernos ou preferia ter outra vez a experiência de viver... Está uma pergunta difícil. Numa sociedade como era antes. Exatamente, porque antigamente a sinceridade nas pessoas conta muito e era muito bom. Mas a evolução das coisas, no tempo da época de hoje, cativa qualquer pessoa, não é? E hoje já temos tudo. Temos telefone, temos telemóvel, temos computadores, está tudo. E antigamente a gente não tinha nada disso. Olha, já tenho uma pergunta difícil de responder. Então, neste contexto... Criar as duas pudesse ser. Ok. A sinceridade junto à tecnologia. O que significa para si a felicidade? Então, o que é ser feliz? O que é ser feliz? O que é ser feliz? É ter saúde,
Ter saúde e ter gente por bem, por perto, de bem por perto. E acho que é a felicidade que qualquer pessoa ambiciona. O que é mais importante na vida? A saúde. A saúde? Pois. O que diria aos mais novos da família, neste mundo de dificuldades, né, que é um mundo diferente daquele mundo que foi o mundo em que você viveu na juventude, o que é que lhes diria? E o que é que lhes diz? Porque você tem relação com os seus netos, com jovens desta idade moderna. Qual é a mensagem que lhes transmite? Olha, isso, a melhor mensagem que eu transmito é que sejam pessoas de bem e que façam para a vida, porque se eles não fizerem, ninguém faz por eles. Boa. Muito bem. Sim, senhora. Obrigado por esta entrevista. Não é?